hoje o plenário do Supremo vai julgar, ou começa a julgar, né, se é preciso autorização judicial para uso de informações financeiras. Ó, dúvida cruel, não? Parece uma coisa tão simples, tão elementar, que precisa, que não deveria ter chegado até o Supremo, mas chegou. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que os ministros revoguem a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que em julho paralisou mais de 900 processos que usavam dados financeiros do antigo COAF, que hoje se chama UIF. Para Augusto Aras, exigir autorização judicial enfraquece o combate à corrupção. E depois de recuar da própria determinação para receber documentos do antigo COAF sobre 600 mil pessoas físicas e jurídicas, o ministro-presidente do Supremo, Dias Toffoli, desistiu de acessar 6 mil relatórios da Receita Federal. Era uma trolha muito grande para ele, né? Então ele desistiu. Mas não deixa de chamar a atenção essa indecisão, né, Cláudio Humberto? Mas assim, viu, Zé Paulo, assim, não é exato que o presidente do Supremo Tribunal Federal pretendesse acessar 600 mil. Porque o que diabo ele ia fazer com isso, né? 600 Boa pergunta. Mil? Pois é, assim, a intenção do presidente Dias Toffoli, do Supremo, não era acessar esses dados, era tirar esses dados do controle ou de acesso dos burocratas do COAF, Receita Federal e tudo mais, que continuavam tomando iniciativas com base em relatórios do COAF, que são automáticos, apesar da liminar que ele havia concedido meses atrás, impedindo isso, proibindo isso. Foi uma reação do presidente do Supremo ao desrespeito, quanto mais, da sua ordem judicial. Foi isso, não era para ele acessar, tanto que ele não acessou. Além do mais, ele estava divertido para uma coisa que eu publiquei hoje na minha coluna. Quando o COAF, o antigo COAF, passa ao ministro do Supremo Tribunal Federal instruções para que ele tenha um acesso, uma senha, né? Que ele crie uma senha de acesso ao sistema e, portanto, a esses dados, na verdade era uma armadilha virtual. Se o Toffoli acessasse qualquer dos dados, aquilo ficaria registrado no sistema. E aí, toda a rapaziada que esculhamba com ele, que planta notícias contra ele em razão dessa decisão de requerer os 600 mil casos lá, essa turma logo ia vazar para quem qual foi o caso, ou os casos, né, ou as pessoas cujos dados foram acessados pelo presidente do Supremo. Aliás, isso é o que blinda o Toffoli dessa coisa do acesso, porque ele não acessou nada mesmo, porque se tivesse acessado, todos nós já saberíamos a esta altura dos acontecimentos. Acho que o perigoso, não sei se esse é o termo correto, mas o ruim nessa história era o precedente para que um presidente tivesse autorização para eventualmente mexer nesses dados, né? Ou que uma outra figura qualquer tivesse autorização para mexer nesses dados. Aí coube ao presidente Dias Toffoli o bom senso de não interferir nisso, até porque ele poderia ter acesso, ele ou qualquer outro funcionário do Supremo Tribunal Federal, qualquer membro da equipe dele que tivessem acesso a esses dados, ficariam ali com as digitais registradas e a sociedade em algum momento saberia que dados foram acessados, por que é que foram atrás desse dado e não daquele dado. Então, eu concordo plenamente com o Cláudio, em nenhum momento, me parece, houve a intenção do presidente Dias Toffoli de acessar esses dados. O que ele queria era entender de que forma esses dados são gerados, a partir do que é que eles nascem, de quais provocações eles nascem. E o procurador-geral Augusto Aras deu essas informações ao presidente do Supremo Tribunal Federal nesse período de 4 dias, entre a publicação da reportagem da Folha de São Paulo, quando foi revelado que ele poderia ter acesso aos relatórios do COAF, quando ele próprio, Dias Toffoli, disse: não, eu não preciso mais disso, fiquem com a chave de acesso vocês, eu já tenho o que eu preciso. Ou seja, ele sabe da onde, em tese, não é para sustentar o julgamento de hoje de manhã, ele sabe de onde partem as demandas, de onde o antigo COAF tira elementos para provocar ou não o Ministério Público, outros órgãos investigadores. Acho que o que vai
ser colocado em discussão hoje no plenário da Suprema Corte. É um negócio muito complexo e a gente volta de novo a fulanizar ou a discutir o nome da capa e deixar por trás dessa discussão do nome da capa. Já foi o ex-presidente Lula em um episódio, agora é o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, e fica por trás da capa do processo uma decisão muito importante, que é a garantia que é o peso que a gente deve dar a uma garantia individual do cidadão, que é a garantia de proteção do seu sigilo bancário, do seu sigilo fiscal, que é a garantia de que ele deve ser avisado quando há alguma inconsistência encontrada pelas autoridades, em contrapartida com a justa preocupação de que o Brasil não se transforme em uma espécie de paraíso fiscal, de que o Brasil não se transforme em uma espécie de paraíso para quem lava dinheiro, para quem comete crime de tráfico de droga. Isso tudo vai ser pesado hoje no plenário do Supremo, né? O Brasil, por exemplo, os que argumentam que as investigações devem seguir sem autorização judicial até certo ponto, né? Dizem o seguinte: olha, o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais com países avançados que prevêem esse mesmo tipo de procedimento. Na hora em que um órgão, um investigador, identifica uma movimentação atípica em uma determinada conta, ele vai para cima, observa o que está acontecendo. A Receita Federal vê de um jeito, o Banco Central vê de outro, analisam movimentações diferentes. A Receita Federal tem uma preocupação mais global, né, para saber se a movimentação financeira é compatível com a declaração do imposto de renda. O Banco Central vê mais aplicações como aquela, para de novo dar nome na capa, que é aquela feita no caso do Queiroz. Você tem lá uma movimentação, um microdepósito consistente de R$ 2.500 o dia inteiro, o dia todo, o tempo todo. Acho que essa é a discussão importante que vai se dar hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas no fim, né? Nós estamos falando de uma minoria que fica preocupada com isso, viu, Rafael? A grande maioria do povo brasileiro não tem essa preocupação, não, de acesso aos seus dados. Mas eu acho que todo mundo deve ter, em alguma medida, preocupação com os seus dados. Eu acho que todo brasileiro, a gente está falando aqui, é claro, né? Você pode imaginar, o sujeito que movimenta muito dinheiro, o sujeito que está devendo alguma coisa no cartório. Se a gente tomar isso como princípio, você tem razão. Agora, eu acho que o que está em jogo hoje é uma coisa talvez até maior do que isso. É o direito do cidadão de ter o seu sigilo preservado e de, quando o sigilo precisar ser quebrado pelo Estado, ele for avisado disso, ele tem que ser avisado disso. Né? E o juiz tem que autorizar, né? É falsa também a alegação do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, de que uma medida como a que se pode ser adotada, vir a ser adotada no Supremo, enfraqueceria o combate à corrupção. Isso é falso. Enfraquece, talvez, certamente enfraquece, ou tira poder dos procuradores do Ministério Público do Brasil. Isso sim, mas assim, porque essas pessoas querem cada vez mais poder, e a gente viu que desde a promulgação da atual Constituição, o que o Ministério Público tem feito, aliás, com muita competência, é ocupar espaço de poder, né? Deu bobeira, eles ocupam. A polícia deu bobeira, virou também investigação, né? Virou órgão investigador. A polícia deu bobeira, os ministérios públicos dos estados todos compraram equipamentos sofisticados para grampear telefone. Então, assim, eles vão ocupando os espaços de poder. Esse aí é um dos espaços que será retomado, digamos assim, do Ministério Público. Não enfraquece o combate à corrupção. Não há como enfraquecer, né? Não há por que se pensar dessa maneira, assim como explicou aquela especialista que nós entrevistamos anteontem, a doutora Nina, cujo sobrenome me escapa agora, mas ela explicando exatamente qual é o problema de se esperar pela autorização judicial. Não tem, isso não levaria qualquer prejuízo à investigação. E se a medida judicial for de caráter de urgência, é só o Ministério Público ou a polícia fazer ver isso ao juiz, e o juiz, a autoridade judicial, o magistrado, com toda certeza será ágil na sua decisão. Agora, o que o brasileiro em geral quer é que fique claro que o combate à corrupção é prioritário. E essa ideia não está sendo passada, infelizmente. Zé Paulo, você sabe, eu discordo do Cláudio, eu e Pedro aqui já estamos numa dobradinha aqui defendendo. Eu acho que existe uma linha tênue entre o direito ao sigilo, que o Rafael traz, e o acolhimento do crime. E instituições como o COAF ficam nessa fronteira entre o direito ao sigilo e a rede
que protege o sigilo acabar protegendo também o crime, né? Então, assim, quando você olha para o universo de quantidade de brasileiros bancarizados, correntistas, que fazem as suas transações financeiras diariamente, né, e nem tão ligados a isso, porque, ou nesse tema, porque simplesmente tem uma vida limpa, correta, é infinitamente maior, são dezenas de milhões de brasileiros fazendo essas operações diariamente, para um número que é considerável, de 600 mil processos, um pouco mais do que isso que está lá, mas mesmo assim, provavelmente essas 600 mil pessoas apareceram de alguma forma nessa fronteira, entre o acolhimento, assim, o sigilo e o acolhimento do crime. O COAF foi criado no Brasil exatamente para se posicionar nessa barreira, né? Criar esta barreira, para evitar que o crime seja acolhido pelo direito ao sigilo. E nesses 20 anos que o COAF existe, 21 anos que o COAF existe, essa lisura só foi questionada porque uma pessoa ou um pequeno grupo resolveu abusar da sua autoridade e quebrar o sigilo. Não foi o COAF que quebrou o sigilo, não foi a investigação que quebrou o sigilo, foi a atuação de pessoas físicas que, por vingança ou por ideologia, por ser contra o governo Bolsonaro, resolveram expor o filho do presidente, entende? Então, assim, a minha posição é essa, assim, a criação do COAF é para ficar nessa fronteira. A gente pode discordar, mas, enfim. A gente não pode depender disso, não pode depender olha, vamos confiar que as pessoas que estão manipulando esses dados são pessoas acima de qualquer suspeita. Como é que você vai descobrir um caso de corrupção se o COAF não sobre avisa? Isso. É difícil. A gente viu, Pedro, o caso ali do cara que era o representante da Receita Federal na Lava Jato, no Rio de Janeiro. O cara chefiava uma quadrilha que extorquia pessoas. Sim, vamos punir o cara, vamos tirar ele da Receita, entendeu? Vamos tirar a grana dele. É isso, a legislação. Tem presidente do Tribunal de Justiça da Bahia que foi preso ontem. Vamos fechar o Tribunal de Justiça da Bahia porque o presidente foi afastado ontem. Vamos botar ele na cadeia. Ninguém está falando em fechar o COAF, as pessoas não. É só pedir autorização ao juiz. Não, mas aí é muito simples, né? Jogar assim, pedir informação para o juiz. Pedir informação para o juiz sobre algo que é pré-investigatório. O PIC é um procedimento de início, é o primeiro papel que chega ali com indício de uma corrupção. Ninguém está sendo acusado de nada, ninguém está sendo denunciado por nada, ninguém está sendo indiciado por nada, até porque disso a legislação prevê provas, prevê alguns indícios muito mais fortes. O que nós estamos falando aqui é de um alerta que é dado por um sistema para as autoridades que são competentes para investigar. Achar que tem que pedir licença para investigar alguém é demais, é a mesma coisa que você tem que bater lá na porta do sujeito e falar, olha, dá licença, traficante, posso investigar o senhor? Não é assim que funciona. Mas também, assim, não são 600 mil traficantes, né? Desses 600 mil aí que tiveram o seu sigilo invadido, estuprado, violado, né, sei lá, talvez 99% dessas pessoas são cidadãos inocentes. Cláudio, não se pode a pretexto de combater traficante, né, suprimir direitos dos cidadãos. Não é a informação genérica. A gente não está discutindo se o traficante deve ou não deve ser punido. Para mim, traficante tinha que ser morto, com um tiro na cabeça, como acontece em países como a China. Mas você sabe que o tráfico de drogas utiliza muitas contas e laranjas para o seu esquema. Não se trata disso, entendeu? Não se trata da questão é verdade. Não se trata da questão de proteger criminoso. Se trata da questão do garantismo penal. O garantismo penal que fica com essas ideias aí de que a verdade é a seguinte, mexeram na conta do Flávio Bolsonaro e encontraram. E essa que é a verdade, tá bom? Ilegal ou legalmente, acharam isso aí é princípio do garantismo penal, Zé Paulo, que tudo agora tem que pedir autorização judicial. Peraí. Mas é fundamental. Mas não é, pelos dados da FEBRABAN. Ninguém tá quebrando o seu sigilo, Você não pode tirar pela média, Pedro, que todo mundo é bandido, que todo mundo é traficante, não é média, tá todo mundo devendo. Não é a Nós média. temos 21 anos de existência do COAF. Se a manutenção do funcionamento do COAF, como acontecia até agora, fosse tão fundamental assim para o combate à corrupção, não teria ocorrido o mensalão, não teria ocorrido o petrolão. Mas nós cobrimos os esquemas, né? O PCC não teria virado o que virou lavando dinheiro. Imagina se não tivesse, hein? Não sei, poderia será? ser maior ainda. É que agora tudo é argumento. Vai acabar com a Lava Jato, vai acabar com o combate à corrupção, porque nunca antes, porque isso, porque aquilo. Olha, não é assim que funciona. Os dados da FEBRABAN são o seguinte, no ano passado, quase 110 milhões de contas correntes no Brasil.
para 600 mil correntistas com problemas. Eu acho que, assim, eu não consigo acreditar que de 600 mil correntistas, entre 110 milhões de contas correntes, 99% não sejam bandidos. E o Supremo já decidiu que é a irregularidade pela em média, conta bancária. eu acho que Vamos é uma coisa meio fora, assim, isso não é irregularidade em conta bancária, Thaís. Isso é CPF. Cidadão. É CPF, não é conta bancária. Não, eu sei. Sabe? Por isso que eu estou fazendo cidadão. essa diferença. Por isso que eu estou fazendo essa diferença. Hoje é o seguinte, 60% da população brasileira está bancarizada. Então, são 110 milhões de contas bancárias, mas são 70, 80 milhões de pessoas. Eu entendi isso, mas mesmo assim, no universo de 60 milhões de pessoas, 600 mil estarem sendo investigados, eu acho que, assim, e achar que de 600 mil, entre 70 milhões, 99% não são criminosos, eu acho que é uma aferição um pouco... A gente precisa não também faz estar muito atento sentido que para mim. é uma falácia essa história de que, quebrando o sigilo bancário do cidadão sem autorização de ninguém, pela vontade Ninguém tá exclusiva falando de um burocrata que você não sabe quem é. Quebrar Ninguém sigilo sabe quem seria é, autorização Quebra judicial, sigilo. sim, eu concordo com não, você. quebra Mas não é sigilo. quebra A de especialista sigilo. nos disse isso. Não, ela tá defendendo o lado dela, é advogada. Quando a informação vai lá do lado dela, não, ela é uma estudiosa, pô. Então a gente não deveria ter entrevistado, né, na condição, não, a gente na ouve condição de todos os lados especialista. Então, ela é especialista, ela estudou o assunto, ela fez tese acadêmica em torno desse assunto. E o que ela explicou é que esses dados, né, não é apenas aquela movimentação financeira, vai o extrato da pessoa, o extrato bancário, com o histórico dela, para quem foi, quem recebeu, quem pagou, quantas... Entendeu? É uma violência que acaba sendo utilizada dessa maneira administrativamente para burlar o direito constitucional ao sigilo. Na verdade, o que está sendo burlado é o direito do cidadão. Agora, sabe, numa sociedade como nós temos, com a sofisticação do crime que nós vemos aqui no Brasil, sobretudo de corrupção, de tráfico, etc., ficar com essa história de dizer que verificar o sigilo bancário das pessoas, violar o sigilo bancário das pessoas, isso ajuda no combate ao crime. Quem é que faz corrupção através de banco? Ninguém faz não, rapaz. Um monte de mala. gente. Mala. E os laranjas Áudio, todos... só queria deixar claro aqui que a minha posição não é sobre sigilo bancário. A minha posição é apenas sobre o alerta das instituições Receita, Banco Central e COAF sobre movimentações atípicas para o início de investigações. Se houver elementos convincentes para se pedir a quebra de sigilo, isso precisa sim de autorização judicial. E aí é o segundo passo. Né, mas o primeiro... E aí é uma outra discussão. Vamos punir quem está fazendo... Mas esse negócio de alerta é uma coisa do passado. Isso já não se faz. Né? Eles já vão direto para a quebra do sigilo sem autorização judicial. É o que está acontecendo. E foi exatamente o ato do ministro Dias Toffoli de E o Supremo, isso. só para finalizar, o Supremo já se debruçou sobre um caso semelhante em 2016. Agora o Supremo muda de posição como a gente troca de roupa, né? Isso está mais do que provado na questão da segunda instância. E o Supremo disse o seguinte: as instituições financeiras têm de repassar à Receita Federal e ao COAF informações de movimentações fiscais irregulares dos seus Mas elas vão correntistas. continuar passando, né? Vão continuar passando. O que a Receita... E é exatamente isso que eles o que a passam Receita, pro Ministério Público. Mas o que a Receita e o Ministério Público vão fazer com isso, a partir daí é que é diferente. Isso. A partir daí é que eles precisam de autorização Então, mas se judicial. o Supremo decidir isso, é exatamente o que eu defendo. Que eles passem essa primeira informação para o Ministério Público. O Ministério Público, com outros meios, investigue se é o caso de pedir Mas a esse quebra é o de problema. sigilo Quais ou não. são os outros meios? Rede social, testemunha. Mas aí estão vasculhando sua vida sem Mas autorização. Não, que isso? Mas Bom, assim então- é a investigação de todo crime no mundo inteiro. Sim, com autorização judicial. Não quero que vasculhe Essa minha vida sem primeira autorização investigação judicial. não tem nada de legal nisso. Não tem nenhum grampo. É isso que vai se ser você decidido publica hoje. em rede social, você torna público. Tá público. Tá público. Se aparece é. lá com uma foto numa Ferrari em Miami, você movimentou 1 milhão e ganha 2 mil reais por mês. Opa, peraí, juizão, o cara tava aqui em Miami com a Ferrari, ó. Ué, o Lalau Quebra não do foi sigilo apanhado dele. assim, Aí o ô juiz Pedro autoriza. Campos? Hein? O Lalau não foi Eu apanhado não lembro assim? se o Lalau foi apanhado assim, Sim, mas tem fotos casos. lá, não lembra da foto dele na mansão lá com um carrão lá em Miami? Isso tudo é prova. E aí o Ministério Público pede a quebra do sigilo. Aí o juiz autoriza. Fala, não, peraí, tem motivo aqui pra quebrar o sigilo? Tem. Quebra o sigilo. Não tem motivo. Precisamos de mais elementos. Vai buscar Mas a testemunha, questão, vai Pedro, buscar outros novamente, casos. a questão é que esse sigilo estava sendo quebrado antes
antes da autorização Isso judicial. está errado, entendeu? Cláudio. Isso aí não está em discussão no Supremo hoje. Não, o que está em discussão no mas é Supremo hoje é se exatamente pode o- passar informação sigilosa genérica antes da quebra do sigilo. É isso que o Supremo Sim, vai decidir hoje. Mas o Supremo está se debruçando sobre esse assunto exatamente pelos abusos que têm sido cometidos. Não, mas vamos cometer Se os esses abusos do CNJ, se não no esses Supremo. burocratas tiveram a ousadia de invadir o sigilo bancário de ministro do Supremo Tribunal Federal, você imagina o que não faz com o Zé Mané, não faz conosco, qualquer cidadão. Imagina, mas Zé Mané não tem ideologia, não tem contradição Não tem interesse, política, não tem não tem interesse, né, interesse, é Zé isso. Paulo? Ali foi a atitude de uma pessoa física, alguém que resolveu que podia mas abusar ele faz do isso seu contra o cargo filhoteiro, e expor né? o presidente, o filho É do o presidente da guarda da República. Olha esquina, aqui, minha por falar em E receita... nada que tal disso tira a hein? gravidade do caso. Por né? falar em receita, que tal fazer um intervalo?